Oiê, Oi, Pedro. tudo Tudo bom? bom? Tudo, querido. Que bom ter você aqui. Que bom ter aceito o convite. Obrigado. Digo mesmo, muito obrigado pelo convite. Vi que vocês estão falando com um monte de gente bacana, né, nesses últimos dias. Então, muito feliz de fazer parte. Obrigado mesmo pelo convite. Estou super honrado. Imagina, a gente está muito feliz mesmo com esse projeto que a gente criou nesse momento, né, de pandemia, que é o Quindim Entrevista, e que a gente também está super honrado de ter você aqui com a gente, né? Principalmente hoje. Além de ser o dia do trabalho, quando eu mandei o convite para o Pedro, ele me disse: Você vai me fazer trabalhar no dia do feriado do dia do trabalho? Pedro, e tem feriado para escritor? Existe isso? Não existe, não existe. Sabe que quando tu me falou, dia 1º de maio, eu falei, nossa, mas o dia 1º de maio. Ah, feriado, dia do trabalho. Faz tanto tempo, né, que eu trabalho com isso que eu nem lembro mais o que que é feriado, o que que é final de semana, o que que é noite, o que que é dia. Mas não longe de mim reclamar, né? Eu adoro, assim. Eu hoje trabalhei mais que ontem, por exemplo. Vai entender, né? Olha, eu vou te dizer que nesse momento de pandemia, eu tenho trabalhado mais do que nunca, né? Até porque a gente precisa se reinventar, lá no Instituto tá se reinventando todo o modelo do Instituto, e às vezes coisas que a gente não fazia, você faz muito bem, que tem todo um site, mas assim, o Instituto não tinha site, o Instituto está falando digital, que veio para ficar, né? Essas novas tecnologias já estavam aí, mas a gente estava subutilizando, mas agora acho que a pandemia nos mostrou o quanto elas são fundamentais também, né? Se bem utilizadas. E então a gente está trabalhando muito. E eu queria dizer que além do Dia do Trabalho, hoje é o Dia também Nacional da Literatura, né? Então eu fiquei muito feliz de quando a gente pensou e pensou em você, porque tem muito a ver com o espírito do Instituto, né? A gente tem um pé, a gente está localizado em Caxias, mas a gente circula no Brasil e fora do Brasil, e nesse momento e nessa semana que a gente discutiu sobre a questão do mercado editorial, que a gente teve a deputada Fernanda Melchiona, deputada federal, tivemos o Leonardo Neto, que é o editor-chefe do Publish News, a gente queria falar com alguém que é autor, mas que também tem um jovem autor fazendo, né, jovem em tudo, mas já com uma carreira consolidada, e que também tem essa pegada mais autônoma, né? Que eu acho que isso é legal a gente discutir também. Bom, vou te fazer uma apresentaçãozinha breve, depois vou te deixar falar, senão só fico eu falando, e aí a gente vai para as perguntas. Tá bom. Bom, o nosso convidado de hoje se chama Pedro Guerra. Não vou revelar a idade, porque senão Não precisa. vai ficar feio para mim. Vai ficar feio para mim. Mas ele tem 8 anos de carreira, um jovem escritor, tem 12 livros publicados. Ele é formado em comunicação social, marketing, né, pós em marketing. Ele já venceu 3 vezes o concurso anual literário de Caxias do Sul, já ganhou o prêmio da Academia Caxiense de Letras e também ganhou um dos prêmios mais significativos aqui no Sul, que é o Prêmio Açoriano. Pedro, além de tudo isso, né, ele, ele é assim a febre, para pegar o título de a febre, né, do público juvenil no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul também. Pedro já teve contato com mais de 35 mil estudantes. E eu acho que o Pedro também, além disso, ele é colunista, né? Escreve para o jornal Pioneiro, que é do grupo RBS, o jornal aqui da região, de Caxias do Sul e região. E o Pedro, ele é um excelente autor de títulos, além de histórias de títulos, e a gente vai falar sobre isso. Mas primeiro vou deixar, Pedro, você dar um oi aqui para todo mundo. Então, o que que eu falo depois disso tudo, né? Eu acho que assim, isso que tu estava falando antes, Volney, antes de tudo, né? De que é um momento de a gente se reinventar e de a gente começar a fazer o que a gente não estava fazendo. Eu super concordo contigo. Por mais que eu já tenha isso e aquilo que eu tenha encaminhado anteriormente, é um momento que eu estou repensando toda a minha forma de trabalho,
toda a minha forma de me comunicar e também me conectar com o meu público, por mais que pareça meio estranho, né? Porque eu trabalho com o público adolescente está na internet, eu já faço isso há anos, mas é sempre hora de a gente criar conteúdo para esse público, e esse é um momento que está sendo bem, não digo difícil, mas bem desafiador, assim, tanto para mim quanto para os outros escritores, uh, escritores independentes, vamos chamar assim, porque se a gente já vê, né, a questão do mercado editorial passando por grandes dificuldades por conta desse cenário todo, imagina, né, o escritor independente. Então, eu fico um pouco feliz de já trabalhar dessa forma autônoma, independente há alguns anos, porque agora, nesse momento, está sendo um pouquinho mais fácil para eu aprender a lidar com algumas coisas. Estou tentando ainda estabelecer uma rotina, como tu mencionou aí, né? Escrevo para o jornal, daí já estou com um projeto de livro novo, lancei um agora. Adolescente é aquele público que tu lançou uma coisa, mas eles já querem coisa nova no dia seguinte. Então tem que estar sempre produzindo, não dá para parar, não dá para ter férias. E eu gosto muito disso, né? Eu sou um workaholic, assim, gosto de trabalhar muito, muito, muito. Não, a gente vê, Pedro, se pensar que você tem 8 anos de carreira, ou não sei se é esse o dado, né? Isso, 8 anos de exatamente. carreira e uma grande produção já, né? É claro, e acho que até que a gente pode falar sobre isso, é óbvio que os livros, eles, quando são no ano que são publicados, não significa que foram escritos naquele ano, na verdade, às vezes tem livros que você escreveu há muito mais tempo e é publicado naquele ano. Mas a gente tem em média, assim, se lança em média de né, 2 livros por ano. E o que é bacana também, que você trabalha com diferentes gêneros. Mas antes de a gente ir para aí, eu queria te fazer uma pergunta como leitor. Quais são os gêneros preferidos de Pedro Guerra? Assim, aqueles gêneros que você mais gosta de ler, né? Aqueles que não pode faltar na cabeceira da cama. Quais são os gêneros literários? Então, minha vida é separada mais ou menos, minha vida de leitor, né, é separada mais ou menos em dois momentos. Eu sempre fui, desde criancinha, um grande leitor de suspense, de mistério, de policial. Eu comecei com aqueles livros bem, né, vagalume, bem, não vou chamar de bobinhos, porque nenhum livro é bobo, né? Naquele momento era super necessário, mas aquele desenrolar, assim, mais facilitado que aí com o tempo eu fui trocando de autores. Minha mãe me apresentou a Agatha Christie. Ela sempre vai ser uma escritora muito importante na minha vida porque foi muito importante para a família da minha mãe, né? Ela vem de uma origem bem humilde, então elas compravam nos sebos os livros da Agatha Christie. E a minha mãe tinha alguns exemplares ainda, mas ela foi lá na livraria e me comprou o livro favorito dela, da Agatha Christie, e me apresentou quando eu tinha 12 anos, e ali eu super me viciei, né, na questão do romance policial. Depois fui mudando de autores, mas ainda nesse gênero, e tanto que o meu primeiro livro que eu lancei em 2013, A Rainha Está Morta, é um romance policial, né? Hoje em dia é o gênero que eu menos escrevo, mas eu sempre gosto dessa questão do, não só do quem matou, mas do porquê matou, né? Os motivos que levam alguém se transformar num assassino. E aí, depois disso, acho que foi lá pelos meus 15, 16 anos, época de adolescente mesmo, eu comecei a me enveredar pela questão da literatura, né, feita para o público juvenil. Comecei a ler Maggie Cabos, que era uma referência, era tipo uma Thalita Rebouças da época, mas obviamente, né, literatura estrangeira. E me apaixonei muito e eu pensei, nossa, mas eu queria tanto escrever um livro assim, será que eu posso? Será que eu não posso? Eu nunca vou esquecer que um dia eu pedi para minha mãe se eu podia escrever um livro baseado num filme que eu tinha assistido. Era um filme de terror, porque eu sempre gostei de filmes de terror. O que eu fiz? Eu assisti o filme e eu não criei uma história em cima. Eu simplesmente fui transcrevendo os diálogos e achei que aquele ali poderia ser um livro meu, né? Obviamente não poderia, né? Tá aí copiando o livro, o filme. Mas daí naquele momento eu percebi, bah, será que é isso que eu quero para mim, né? Deixei isso meio morno até o momento em que depois de me descobrir como um grande leitor de romance adolescente, eu percebi que esse é um gênero que eu gosto muito, não só de ler, mas de fazer, né, de produzir. E até hoje, claro, depende muito, como tu comentou, eu escrevo vários gêneros, né? Eu gosto de transitar pelos gêneros, mas depende muito do que eu estou prestes a escrever, aquilo que eu estou lendo antes, porque eu gosto de ter uma base assim antes de começar a escrever um livro.
Então eu tô sempre pulando nos gêneros, tanto na leitura quanto na escrita, mas o meu favorito não adianta. Eu acho que vai passar muitos anos e eu ainda vou ser um grande leitor de romance adolescente, porque é o que eu lido, é o público que eu trabalho, é o que eu me identifico e eu gosto bastante. E é legal você falar, bom, Pedro, eu sou fui um grande leitor de Agatha Christie, hoje não leio mais, porque eu acho que eu li toda a coleção dela. Inclusive, você falando isso dessa questão do poder aquisitivo, isso chegava aqui em casa, na casa dos meus pais, no Ferro Velho, né? Era da uma época que. Então, eu recolhia do Ferro Velho esses livros e lá na biblioteca do Instituto Quindim tem um cantinho que é literatura de ferro velho, tem a ver com essa minha trajetória, e tá lá vários livros da coleção Agatha Christie, que é dessa época, de quando eu tinha menos que a sua idade, mas eu tinha como lá 10, 12 anos lendo. O Roger Mello comentou aqui, o ilustrador Roger Mello, que a gente está os dois de vermelho, né? Vivo Pois vermelho. é. Eu botei em homenagem à capa do seu livro, a Fé. Olha só, eu já dou spoiler que não é a camiseta do livro, né? Já vão pensar que estou fazendo propaganda aqui, não. É só uma camiseta vermelha aleatória aí. Mas a gente não combinou e tá igual, olha só. Pois é. E você diz que atualmente, né, você é escritor, você está nesse lugar de escritor, mas que você poderia ser um chefe de cozinha, que você poderia ser um astronauta. E a minha pergunta é para você, se você fosse astronauta, diz aí pra gente que livros, quais livros você levaria para essa viagem? Gente, que difícil. Quantos livros eu posso escolher? Diz uns dois, três, que a viagem é longa, vocês É, levariam uma grande biblioteca. Mas dois, três já contenta a gente. quantos que vão caber na mala, né? Com certeza, já puxando o que a gente estava conversando, eu levaria esse livro que eu guardo até hoje, o exemplar que minha mãe me deu lá nos meus 12 anos, que eu lembro do livro da Agatha Christie, que é Assassinato no Expresso do Oriente, né? Um clássico da Agatha Christie. E minha mãe me deu esse exemplar e eu guardo ele até hoje como relíquia, assim, porque foi a partir dele que eu me descobri como escritor, digamos assim. Num segundo momento, eu não poderia deixar de levar um livro que acho que a maioria das pessoas não conhece, mas é da Rosa Monteiro, que se chama A Louca da Casa. Foi um livro muito importante para mim, porque eu já tinha lançado alguns livros, nunca tinha lido nada da Rosa Monteiro, e aí eu peguei ele aleatoriamente, assim, na livraria e tal, e comecei a ler o livro sem muita expectativa, sem entender direito sobre o que era, e na verdade o título se refere a ela, né, enquanto escritora, a louca da casa, porque o escritor, né, ou a pessoa criativa é sempre o louco da casa, né. Eu, por exemplo, nasci numa casa onde tenho dois pais de recursos humanos, o que não tem nada a ver com o que eu faço. Então, eu sempre fui o louco, né, o diferentão da casa, para que e meus pais sempre aceitaram, sempre entenderam muito bem. Mas esse livro foi muito importante para mim, porque ao mesmo tempo que é uma autobiografia da Rosa Monteiro, ele traz um pouco de ficção e eu nunca tinha visto isso. Um livro de autobiografia com ficção no meio. Então, foi super importante para mim. E levaria. O que mais que eu poderia levar? Eu sou meio não, eu sou libriano, né? Então sou total indeciso, assim, para escolher um livro favorito de vida, autor favorito, música favorita, qualquer coisa não me peça porque eu sou péssimo. Mas com certeza eu levaria esses dois, acho que levaria a minha leitura atual, assim, que aquela do momento é sempre o meu livro favorito, sabe? Inclusive a mãe tá aí assistindo, ó, comentando bem mindful. Bom, teve alguém que me perguntou também se meu pai tinha um ferro velho. Na verdade, meu pai não tinha, tem ainda. O ferro velho é ainda que sustenta a família e minha história com a leitura tem a ver com esse ferro velho. Só para responder. Olha só, quando eu disse que você é um ótimo escritor, inclusive de títulos, porque os títulos são sempre muito curiosos, impactantes, nos levam a imaginar muitas coisas, né? Porque a gente pode pensar, todo o bullying da minha vida, o menino debaixo da minha cama. Gente, esse título, Menino Debaixo da Minha Cama, sabe, vem muita coisa, né? 18, que a gente vai falar sobre 18, muita. 3, 3 é um número tão fundamental na literatura, né? Um número tão cabalístico para a literatura. As Lágrimas que Não Chorei,
Vício, Como Eu Imagino Você, Cabra Cega, Precisava de Você, me corrija se eu falar algum título errado, tá? Tranquilo. Queda Livre e A Rainha Está Morta. Que A Rainha Está Morta é o seu primeiro livro, né, de 2013, e que fala de algo bem típico aqui da cidade, e eu queria pegar, puxar por aí um ponto, que você tem, primeiro, 3 livros, se eu não me engano, que falam do cenário que é a sua cidade natal, que é Caxias do Sul, né? Então, A Rainha Está Morta, que fala sobre um concurso de beleza. A gente tem aqui o concurso da Rainha da Festa da Uva, né? Um dos principais eventos nacionais, né? O outro é Queda Livre, que é uma cantora, né, que cai do Parque do Sol. E acho que hoje já não é mais o prédio mais alto de Caxias. Já foi o prédio Arranha-Céu de Caxias, mas acho que É, hoje não é mais. Eu acho que não, eu acho que já deve ter perdido. não Mas sei tem, ainda, mas eu mas é sei que um dos ficou muito grandes tempo, né? prédios. Desde o começo, desde os anos 70 ali, quando surgiu, ficou muito tempo, né? Como o mais alto. Isso. E o outro que é Cabra Cega, que tem a ver com a Praça Dante Alighieri, um corpo que aparece morto ali no chafariz da praça. Me diga, esse cenário, como a cidade influencia você nas histórias, né? Como é que você vê essa cidade? Como é que você vê a construção desses cenários dentro do seu enredo? Tu sabe que isso surgiu de um jeito muito natural, assim. Eu nunca pensei, tipo, vou escrever sobre Caxias, porque daí o pessoal daqui vai me conhecer como escritor e esse vai ser meu primeiro livro de uma forma, assim, arquitetada, sabe? Eu simplesmente vinha dessa bagagem de leitor de romance policial, queria escrever um romance policial, comecei durante toda a minha adolescência, né? Esbocei diversos livros, nunca passava da página 30, até o momento em que eu estava indo viajar com os meus pais, estava no aeroporto e vi uns americanos, isso em Caxias do Sul, ou era pelo menos um grupo de pessoas falando inglês. Eles estavam falando inglês e no meio um deles falou sobre Festa da Uva. E naquele momento me deu um estalo, tipo, por que que eu não escrevo um livro que se passa aqui, né, na minha cidade? A gente tem a Festa da Uva, eu posso fazer um assassinato na Festa da Uva. A rainha está morta. Na verdade, esse título nem surgiu na hora, porque por mais que a gente vá falar também dos meus títulos, eu sou péssimo para títulos, você acredite ou não, tá? Tu pode gostar dos títulos, eu fiquei super feliz, mas para eu chegar até um título é super difícil. E aí eu Sim. escrevi esse primeiro livro, o pessoal começou a gostar, né? Foi publicado via Financiarte. Sempre tem uma galera que olha de um jeito que não é o jeito que você está esperando e do jeito que você quer, né? Mas a partir do momento que a gente produz alguma coisa e bota aí para todo mundo poder ler, a gente está sujeito a críticas positivas e negativas. E aí, percebendo de repente uma certa carência do romance policial atual ali em Caxias e tal, com esses temas em locais tão inusitados, me veio a ideia, porque eu trabalhava lá no Centro de Cultura Ordovás, passava todos os dias do lado do Parque do Sol, olhava aquele prédio gigantesco, cabeça de escritor, via ele como um personagem, né, não como um prédio. E aí fiz o livro. Então, hoje em dia, a cidade, né, por mais que eu ainda não tenha publicado nem escrito um quarto livro, pretendo algum dia, hoje em dia a cidade é o pano de fundo de muita coisa, né? Não só ali dos romances policiais, mas do próprio As Lágrimas que Não Chorei, das crônicas que eu escrevo para o jornal, né? São todas as coisas do cotidiano que eu vou reparando e ou transformo em ficção, né? Ou ali nas crônicas uso de suporte para narrar alguma coisa. É muito legal, né? A gente tem grandes autores que descrevem esses cenários, né? As cidades e esse cotidiano, essas crônicas cotidianas da cidade, né? E justamente também no romance policial. E eu queria até falar um pouquinho do romance policial, porque agora no início do ano, recentemente, acho que um pouco mais de um mês, a gente perdeu 2 grandes autores de romance policial, né, no Brasil, e até queria ver com você como é que eles te influenciaram, que foi o Rubem Fonseca, né, e o Luiz Alfredo Garcia Rosa, né. E é legal porque, por exemplo, no seu romance, já no primeiro romance, você cria um detetive que é o Benjamin Lisboa,
né? Você cria um personagem e a gente teve também o ano passado, você falou das suas leituras, da coleção Vagalume e tudo, né? Quando a gente estava na escola, e deve ter chego para você com certeza, né? O João Carlos Marinho, que fez todo, né? Criou o Detetive Bolacha, e toda a Turma do Gordo, né? Então, o Gênio do Crime, Caneco de Prata, e todos esses livros que é lido na adolescência mesmo, né? Eu queria te perguntar, além desses, é claro, a gente já fazendo uma homenagem aos nossos autores de literatura nacional, a gente, claro, que tem grandes detetives e grandes personagens, né, escrito por autores mundiais, como o próprio Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, né, Edgar Allan Poe, a gente falou aqui da Agatha Christie, Stella Carr, e tantos outros, né, que a gente podia tá comentando. Queria que você falasse um pouco da criação, da construção de um personagem, né, principalmente um detetive, né, ele se repetiu 3 vezes, né, como é que é a caracterização, a construção desse personagem para você? Sabe que quando eu decidi escrever A Rainha Está Morta, no primeiro momento eu não tinha noção de como que a história seria narrada, né? Se a gente teria de fato um detetive, como que aconteceria, né? E aí decidi criar o Benjamin Lisboa. Naquele momento foi muito baseado em todos os livros que eu tinha lido da Agatha, né? No Hercule Poirot, que, enfim, como já era uma grande... Inclusive, na Rainha Está Morta... sem dar spoiler, mas grande parte da resolução do mistério tem a ver com um livro da Agatha Christie que é citado dentro de A Rainha Está Morta. Então fiz toda essa homenagem, digamos assim, né? Para quem tinha me educado nesse mundo de romance policial. E aí eu lembro que quando eu fiz umas disciplinas de... Porque eu me formei em jornalismo, mas fiz algumas disciplinas isoladas de letras aqui na UX. E aí eu lembro que aquele momento foi um momento em que eu comecei a descobrir autores que para mim ainda eram novos, né? Eu comecei a buscar referências. Tive a professora Cecil como uma querida aí que me apresentou. Olha só, né? Ela me apresentou muitos autores diferentes que eu ainda não tinha não tinha lido algumas coisas, e foi um momento bem de explorar biblioteca, né, no momento ali da UX, enfim, para conhecer coisas novas. E aí eu comecei a criar o detetive Benjamin Lisboa, mas desde o primeiro momento eu quis que ele fosse uma pessoa normal, sem aqueles grandes estereótipos de detetive que a gente tem, né, nos romances policiais e tal, principalmente da Agatha Christie, que era de onde eu vinha. E aí eu falei, tá, mas será que ele vai ser de Caxias ou ele vai ser de fora e vem para Caxias? Como é que vai ser, né, a questão física dele, tá, o jeito dele, porque ele é super mal-humorado, tá sempre de mal com a vida e tudo mais. E aí, quando eu lancei A Rainha Está Morta, para ter uma ideia, eu não imaginava nem de longe que eu ia trabalhar muito com o público adolescente. Simplesmente lancei o livro e pensava que ia ser para os pais e avós, né? O pessoal que costuma ir na Festa da Uva para ler esse livro. E aí começou o trabalho nas escolas e vieram os pedidos ali de continuação, né? Que é uma coisa que os leitores adoram. E eu falei, gente, olha só, tudo bem, né? Eu só fiz um livro, então é óbvio que eu nunca fiz uma continuação. Mas como é continuar não só uma história, digamos assim, né? Começar um novo caso, mas continuar um personagem. E aí o escritor se vê como leitor do próprio livro, não que tu não leia durante a revisão, tu lê 500 mil vezes, que tu nem aguenta mais teu livro, de tanto que vai e volta. Mas daí tu volta para aquele livro já publicado, para ler o teu próprio livro, para lembrar, né? Enfim, entrar no personagem. Acho que é por isso que, se hoje eu me proponho a escrever um livro de romance policial, meu próximo livro vai ser esse, eu vou lá e revisito todos esses autores para ter, né, uma certa imersão ali, um laboratório, né, que vai me ajudar na escrita. Então é muito difícil, assim, tu criar personagem. Hoje em dia eu sempre falo que eu misturo muito de várias pessoas num personagem só. Eu vou, tipo, desmembrando características das pessoas e junto e transformo numa pessoa só. E acho que foi mais ou menos assim que nasceu o Benjamin Lisboa. É assim que você constrói seu Frankenstein, né? Exatamente. Exatamente.
É que só para esclarecer que teve alguém que está dizendo para a gente aqui que sim, o Parque do Sol continua sendo o prédio mais alto, né? 125 metros. Então continua sendo o ponto mais alto do estado. Quando eu lancei o livro em 2015, ainda era, né? Não me atualizei até hoje, mas o Parque do Sol ainda era o mais alto do estado do Rio Grande do Sul. Olha, eu achei que já tinham construído alguma coisa mais alta. É, tem Mas 36 andares, se não me engano. é Bastante bem coisa. alto. Dá muito medo tá lá. Eu tenho medo de altura, tenho medo de queda livre, viu? Tu nem me diga sobre isso, porque assim, ó, eu tenho uma vertigem que, assim, só de chegar perto da minha sacada, eu já começo a ficar meio tonto, assim, não tenho medo de altura. Daí tu imagina a pessoa tendo que entrar no Parque do Sol para ter, né, essa experiência, essa base para poder construir o livro, né? Olhando para baixo, aquela altura, né, de 125 metros, nada simbólico. A Adri do Instituto, a Adri Luciano do Instituto Quini já tá pedindo, fala do brigadeiraço. Já vamos falar do brigadeiraço. Calma aí. E eu queria falar com você, porque assim, a gente vê que tem todo um processo, inclusive, assim, como autor, mas tem um processo de marketing que às vezes o autor não consegue se enxergar nesse papel. E, e até porque é muito legal, porque assim, você transita nas linguagens, além da literatura, a gente vai falar da sua passagem pelo teatro também, mas a questão do livro como um objeto, né? Se eu não me engano, Vício, você transformou esse livro num objeto, com as páginas feitas, a questão da costura, não tinha capa, e Febre, então, que foi uma outra experiência, né? Que você, inclusive, fala que não é só um livro, é uma experiência, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você aproximar a sua experiência, né? Eu já entrevistei vários autores e nem todo mundo divide essa experiência, né? Como foi, e você entrega para o autor. No Febre veio numa caixa de madeira, com diferentes objetos e trilha sonora que te inspirou, né? Então, como é que é? Você está entregando o seu processo. Então, eu venho, né, não só da formação acadêmica ali do marketing e tal, mas eu venho de uma. Eu trabalhei em editora também, eu trabalhei 3 anos no marketing da editora Belas Letras aqui de Caxias, o que me deu uma bagagem muito grande também. Mas eu venho desde sempre, assim, de uma cultura, de uma ideia de que sim, o livro também precisa dessa questão, né, desse suporte do marketing, porque hoje em dia, se a gente vai numa biblioteca, a gente vai num sebo, a gente vai numa livraria, quantos títulos existem lá para que um leitor, né, possa escolher? Então, como eu, Pedro, enquanto escritor, vou ser escolhido por um leitor dentro de um universo quase que infinito, né? Porque toda hora está sendo lançada coisa nova. Então, eu acho que a partir do momento que o produto que o livro é um produto, ele também precisa da questão do marketing. Isso não transforma ele em menos arte ou mais arte, enfim, né? Então, eu sempre acreditei muito nisso. E eu acho que o mais legal que eu consigo fazer nesses 2 livros, eu até vou fazer um merchan aqui, já que tu falou, eu vou mostrar os dois aqui. Nossa, eu tô sem ir amanhã que a gente vai conseguir acessar a biblioteca do Instituto, então eu não consigo nem estar com os livros. Não, tranquilo. O Vício, ele surgiu em 2018, que foi lançado, de uma proposta totalmente, vou até mostrando algumas coisas aqui, de uma proposta totalmente diferente, de construir um livro totalmente feito à mão, e escanear todas essas páginas com texturas diferentes, folha amassada, rabiscos. Então, se eu errava, eu riscava por cima e continuava o livro, como se fosse realmente um um diário, digamos assim, porque ele traz questões de sentimento, ele fala muito sobre o amor, então não teria por que publicar ele de um jeito diferente, eu transformar esses textos totalmente pessoais, intimistas, densos e intensos em um texto ali de Word, né, digitado no computador e publicar desse jeito. Então, eu acho que o jeito de me aproximar do meu leitor, né, de gerar uma certa identificação, porque a partir do momento que eu coloco ali tudo que eu vivi, mas que eu sei que qualquer leitor pode viver ou já ter vivido,
Eu acho que essa cara, assim, que eu acabei dando pro livro, que eu encontrei também aleatoriamente, não foi desde o primeiro momento que eu sabia que o livro ia ser assim. Eu tenho muito essa questão de ir sentindo, né, para que lado que o livro vai. Isso fez com que aproximasse, né, uma coisa da outra. E eu acho que o mais legal hoje em dia, que a gente pode olhar da questão da internet e tudo mais, é de que a gente tem ideia do processo de criação das pessoas, dos artistas, né, das pessoas que a gente gosta. Então eu vejo isso com os músicos que eu acompanho, com os escritores que eu acompanho, né? Então eu gosto de fazer isso também com o pessoal que me acompanha. E aí agora no lançamento do Febre, que seria uma espécie de continuação do Vício, ele é feito, foi todo feito na verdade do mesmo jeito. Então, peguei folhas de mimeógrafo, que é uma coisa que a gente nem usa mais, que o adolescente nem sabe o que, que é. Lick paper, fita isolante, folhas amassadas, rabiscos, tinta. E fui criando porque eu acredito muito nessa questão do feito à mão. Eu acho que tem muito mais sentimento, tem muito mais verdade, tem muito mais sinceridade. E quando a gente faz à mão, a gente faz com mais carinho, sabe? Mais amor. E eu falo tanto de amor, seja nos livros ou aqui nas redes sociais, então acho que esses livros conseguem ser um pouquinho daquilo que meu peito transborda, sabe? Eu sempre falo que eu escrevo porque é o meu jeito de chorar, o meu jeito de botar para fora é escrevendo. Então os livros acabam sendo um pouco disso também. Muito legal isso que você traz, Pedro. Nossa, realmente é muito legal, assim. Eu estou muito feliz, até porque você está trazendo aqui e eu vou lembrando de outros autores também que nesse dia para a gente aproveitar e homenagear. Não sei se você conhece, mas assim, você falando, fui lembrando do trabalho da Lígia Bojunga. Ela tem um livro que se chama Feito à Mão, mas a Lígia Bojunga, ela é uma artesã também, sabe? Então, muitos, o próprio Roger Mello, que está aqui nos assistindo, ele constrói essa boneca do livro, o livro tridimensional. Ele fez um livro, ele transformou o livro, na verdade, as músicas e os poemas do Zeca Cabaleiro num livro que é uma caixa de acrílico, tem uma lagartixa, tem uma caixa de remédio. Então, você poder imaginar também, né, e possibilitar o livro como uma experiência, eu sempre digo isso. Você falou de uma questão do livro como produto. Lá na biblioteca do Instituto Quindim, as pessoas chegam lá e pegam uma cestinha de supermercado. Tá? Pegam uma cestinha de supermercado porque elas podem retirar 15 livros para mostrar o livro como um bem de consumo. Sim, ele é um produto, né? Então ele precisa ser tratado como um produto. E se a gente ainda consegue transformar ele num produto de arte, melhor ainda, porque a gente precisa ensinar as pessoas a consumirem a arte. E vendo você transitando por tantos gêneros e essa brincadeira que você fez com o livro, também me lembrou um livro, não sei se você conhece, mas se não conhece, te indico, e indico a todo mundo que está ouvindo, que Eles Eram Tantos Cavalos, do Luiz Rufato. O Luiz Rufato pegou nessa obra e ele brinca com os gêneros, né? Ele escreve, porque eu sei que você tem outros livros que escrevem assim, frases, às vezes é uma crônica, às vezes é um conto, né, dentro do livro, às vezes é um poema. Então, ele vai trabalhando com isso também, que eu acho que também é muito legal para o leitor, dar uma dinâmica, inclusive, para o que se quer passar. Exato. Fala aí. Posso? Eu me seguro, tu tem que me mandar parar, porque eu falo demais, tá? Tu Não, sabe que o Instagram nos para, não te preocupa. tem um dos textos no Vício, eu até tenho a versão original dele aqui na caixinha, que vinha na caixinha de papel, e que ele vinha sem capa e só costurado aqui na lateral. E tem um texto aqui que eu gosto muito, que ele começa dizendo: eu não sei escrever. Eles disseram que eu não sabia escrever. E eles todos estão certos. E a ideia do livro, do texto, é que ele fale que eu não sei escrever mesmo, do jeito que querem ou que esperam que eu escreva, sabe? Porque eu gosto de botar no papel aquilo que eu tô sentindo. Com sorte, outra pessoa, né, o leitor, vai pegar isso, vai se apropriar, vai sentir também aquilo. Opa, já passei por isso, vai se identificar. E acho que a literatura é identificação. Então, ontem mesmo eu estava lendo um livro
que ele tem um formato todo diferenciado, assim, e ele tem 300 e poucas páginas, mas se o texto dele fosse escrito como um livro tradicional, ele teria, tipo, 50 páginas. Eu li o livro em meia hora. E daí tem muita gente que recrimina isso, né? Mas qual é o gênero? E tem que botar essa questão de rótulo, né? Qual é o gênero? Mas é poesia, daí depois é conto e que bagunça e tal. E aquele livro ontem, que alguém poderia chegar e dizer, nossa, mas é um livro que se lê em meia hora, o conteúdo é pouco. É um livro que até agora, 24 horas depois, eu ainda estou pensando na mensagem que ele me passou, sabe? Na mensagem que trouxe junto com o livro. E tem tanto livro que, de repente, a gente lê e tem, sei lá, 500, 600 páginas e não traz uma mensagem, não mexe contigo desse jeito. Então, para mim, enquanto jovem escritor, é muito difícil até hoje, eu tento me bloquear um pouco disso, de algumas críticas que tu recebe, tipo, mas a literatura dele é isso, mas ele puxa para o marketing, mas olha esse livro bagunçado, porque uma hora escreve isso, outra hora aquilo. Eu não gosto do tradicional, eu não gosto da forma, tanto que agora, quando eu fui lançar o Febre, me pediram numa entrevista, né, no que eu tinha me inspirado. E eu falei, olha, eu me inspirei em tudo que não está sendo feito. Porque o que está sendo feito, o pessoal já está fazendo. Né? Eu não estou aqui para fazer o que o pessoal já está fazendo. Eu gosto de criar, de tentar. Eu tenho livros que eu lancei em 2015, que é o caso do Precisava de Você. Ele é um romance adolescente, que ano que vem vai fazer 6 anos que ele foi publicado. Eu vou reeditar ele por umas questões editoriais, mas também porque eu percebo uma evolução, né, um amadurecimento. Algumas ideias que estão aqui eu não concordo, sabe? Então Que bom. que bom que a É, gente pode mudar, sabe? E aprender, né? Hoje que eu vou lançar um livro hoje, ele tá 100% de acordo com quem eu sou, mas amanhã pode estar 99, sabe? Então hoje faz sentido. Não sei amanhã, mas não posso ficar esperando sempre o momento em que eu tenha 100% de certeza sobre tudo que eu estou escrevendo e lançando, porque senão eu nunca vou lançar nada, né? e eu acho tão importante e interessante você dizer isso, porque, na verdade, essa maturidade. Eu acho você um bom escritor, viu, Pedro? Acho mesmo. Eu não li todas as suas obras, mas as que eu li, e inclusive quem me apresentou você foi né, Furlan, ai meu Deus, que faz o órbita. O Troian? O Troian que me Pode apresentou ser. você, a obra, num dia lá no Arco da Velha. E, e também eu acompanho você, também leio suas colunas no jornal e tudo. Mas o que eu acho que é justamente isso. Eu já tive, pela minha profissão, já entrevistei acho que 4 vezes a Thalita Rebouças, que você citou aí, já entrevistei a Paula Pimenta, muitos autores que escrevem para jovens, né? E tem uma coisa que é legal que você fala assim, eu escrevo o que eu sinto, você sabe que essas coisas que às vezes a gente toma como autoajuda, claro, existe a literatura, ou existem os livros de autoajuda, que são uma coisa diferente, mas a Sylvia Ortoff, que é uma grande escritora, mas grande escritora mesmo, assim, sabe? Eu acho que ela está num nível muito alto, assim, da literatura infantil, juvenil, mas ela diz, um dos livros que ela mais vendia e que ajudava a sustentar ela foi um livrinho daqueles de frases de efeito, sabe? Que você porque tem uma questão de mercado também. Acho que a gente. O Roger tem uma coisa que ele disse quando a gente estava na China, para umas editoras da China, que um livro dele, né, que era bem livro-arte, ela disse, mas esse livro eu acho que não vai vender muito. Ele disse assim, uma editora tem que ter no catálogo livros que vendam bastante e livros que não vendam tanto. Talvez livros que posicionam a editora num outro lugar, né? Mas eu queria te perguntar agora sobre o Brigadeiraço, que é um sucesso. Conta pra gente o que é o Brigadeiraço. Então, o Brigadeiraço surgiu em 2016. A gente já teve 8 edições do Brigadeiraço até hoje. Foi um evento que surgiu no começo do ano de 2016, quando eu tinha escrito um livro que ele não foi publicado fisicamente ainda. Ele se chama 24.
Ele é um romance LGBT, né, protagonizado por dois meninos. E ele ressignifica também esse número, porque é um livro que se passa em 24 horas. E esse livro eu lancei. Olha só que engraçado que foi, né? Porque eu já tinha lançado livros físicos, mas eu queria ter uma experiência diferente enquanto escritor, né? Não só a experiência que eu provoco ali nos leitores, mas eu enquanto escritor. E aí eu lancei numa plataforma virtual, onde as pessoas liam o primeiro capítulo e já podiam reagir, né? Enfim. E aí, antes de eu lançar o primeiro capítulo, eu falei, por que não reunir os meus leitores mais assíduos, né? Aqueles que vão em todos os eventos, fazer um evento que a gente possa. Eu vou ler para eles o primeiro capítulo. A gente pode comer brigadeiro, eu posso fazer esse brigadeiro, né? A questão do feito à mão, do feito com amor. Tem muito mais graça fazer um brigadeiro e Você comer o vai fazer brigadeiro. isso lá no Quindim, hein? Porque eu quero experimentar esse brigadeiro. Por favor, já está marcado a nona edição lá no Quindim, porque eu estou sempre procurando espaços parceiros para a gente fazer edições do Brigadeiraço. E até hoje, né, até a oitava edição, que foi em agosto do ano passado, a gente sempre também abordou temas muito pertinentes para o adolescente nesses encontros, porque como é que funciona? É um evento, um encontro, onde a gente senta numa grande roda e conversa. Né? A gente come brigadeiro, né? Eu levo o brigadeiro que eu faço lá de panela e tal para todo mundo, e a gente conversa sobre o que quiser, né? E eu acho que esse espaço de diálogo para o adolescente é muito importante. Eu lidando com o adolescente, eu escuto muitas frustrações, muitos problemas, né? Muitos desabafos. Então, esse é um espaço, assim, é tipo um consultório coletivo, assim, onde cada um vai conversando, vai se ajudando. A gente fala sobre adolescência, sobre amor, às vezes tem algum tema, eu falo sobre bastidores dos livros também, mas é um momento de relacionamento também com a pessoa que está do outro lado do livro, né, me lendo ali. E eu levo como meus amigos, a maioria que vai nos meus eventos, assim, assiduamente, eu sei o nome, eu quero saber o nome, porque não sou ninguém para ter fãs, eu sou escritor para ter leitor, né? E amigos. Acho que é esse meu lema, assim. Olha, bom, gente, a Sônia, que delícia te ouvir. Também acho, está sendo muito bacana esse papo, Pedro. Estou adorando. E, Pedro, você tocou na temática, né, na questão LGBT. A gente sabe que você tem um livro que se chama 18, que são 18 textos, fotografias, que é imprópria para menores de 18. Só dizer isso já faz com que todo mundo queira, né, queira ver esse livro, né? É como Madonna no sexo, né? Exato. Então, assim, já faz que a gente queira acessar esse livro. Queria te fazer a pergunta, queria que você falasse um pouco do 18, né? Porque a gente estava falando de literatura para adolescente, então o adolescente é menor de 18, então é um público, e aí você lança um livro que é impróprio para 18, né? E aí, bom, já te faço a pergunta, o que é impróprio para 18 e se você sofreu algum tipo de censura com as suas obras? Então, inacreditavelmente, a única censura, digamos assim, que eu sofri em algum livro meu de todos os 12 lançados até hoje, não foi no 18. Foi no próprio A Rainha Está Morta, que não foi uma censura, foi um aconselhamento, né? Porque na primeira versão eu tinha sobrenomes reais aqui de Caxias do Sul, e né, me aconselharam que seria melhor criar-lhe uns sobrenomes diferentes e tal, para evitar alguns processos. E aí no 18, foi um livro que, de novo, né, a questão do sentir a necessidade de um livro existir, porque eu quero falar sobre aquilo e acho que as pessoas vão se identificar. Ano passado, eu já estava um pouco assim com essa história, sabe, martelando na cabeça de jovem escritor Pedro Guerra que escreve para adolescentes. Eu pensei, gente, se eu não fizer alguma coisa de diferente, eu vou ser que nem a Xuxa, que chegou lá nos 50 e poucos anos, que é a rainha dos baixinhos eterna, mas assim, ela não dá certo com o público adulto, né? Geralmente os projetos que ela faz deram muito certo com as crianças, e é difícil tu tirar, né? Tu desvincular essa imagem que a gente cria. E eu transito pelos gêneros, eu não quero fixar minha imagem para sempre como um escritor para o público adolescente. Porque um dia eu quero escrever um livro infantil,
quero escrever um livro totalmente diferente do que eu fiz hoje, né? Inclusive o livro infantil eu acho o mais difícil de ser feito, por isso que nunca me aventurei, porque a gente acha que é mais fácil, aquela questão que a gente dizia de ter menos texto, né? Mas a mensagem, enfim, né? Já não vou entrar em outro assunto. Mas aí o 18 ele surgiu como uma resposta, né? Juntando também essa coisa do marketing de ser proibido para o público que tu tem, já faz com que o público queira comprar. E também como uma resposta para essas pessoas que, o jovem escritor Pedro Guerra, que escreve para adolescente. Então eu vou lá, eu vou escrever um livro proibido para o meu público. Né? De propósito. Essa coisa de tipo assim, Pedro Guerra não sabe escrever, escreve muito questão para vender, marketing. Pessoas que me falaram isso lá no meu começo de carreira, então isso foi muito difícil para mim enquanto adolescente, né? Uh, jovem escritor, aí sim, ouvir coisas assim, e daí depois ganhar prêmios literários das mãos dessas pessoas que falaram isso para mim, sabe? Sempre foi muito difícil entender a crítica, assim, né? Na minha profissão. E aí eu falei, bom, eu vou lançar um livro como resposta, mas um livro que brinque com essa questão do 18, do maioridade, do proibido, e que já traz na contracapa a questão, né, do crime era não falar de amor. Que a questão do proibido, né, na verdade é só uma brincadeira. O livro não tem grandes coisas. Eu até brincava com os meus leitores quando eu ia nas escolas, ia porque agora não estamos indo nesse momento. Mas quando eu ia nas escolas e falava do 18, eu dizia, pessoal, aqui dentro não tem nada que vocês não escutem numa letra de funk, porque eu sei que vocês escutam funk aí. Então, assim, proibido é a gente não falar de amor, é a gente. E traz também muito 18 essa questão do como a gente tem que amar para sempre, como se a gente tivesse 18 anos. Porque eu acredito que nos 18 anos é aquele nosso maior amor, o mais intenso, mais fervoroso. E aí esse resgate, sabe, do proibido é mais legal, mas na questão do amor mesmo. E aí o livro vem com um furo e vem lacrado, um a um, né? Que eu faço um furinho aqui na lateral e boto um lacre para essa questão de romper o lacre para ter acesso ao livro. Muito bom. E eu acho que, não sei você, mas assim, tanto para criança quanto para qualquer ser humano, não existe tema tabu, existe a linguagem, é como a gente vai abordar esse tema, né? Se a gente pensar que a grande maioria das crianças brasileiras moram numa casa onde às vezes tem duas peças e dormem no mesmo quarto com os pais, que continuam fazendo sexo, a gente precisa realmente falar de algumas coisas e fazer com que as pessoas entendam, né, o próprio abuso sexual, que é algo que não se quer falar, a educação sexual na escola, que é importantíssima, fundamental. Né, ninguém está ensinando e ninguém está pedindo para as pessoas fazerem sexo. Na verdade, a gente está dando informação para que, se forem fazer, saibam o que vão fazer. Né? E eu achei muito, achei uma grande sacada. E Pedro, queria te dizer uma coisa, só para ficar bem claro, assim, eu acho que é tão importante o autor que consegue ter esse carisma, esse contato com o público, que sabe se vender, porque é necessário. Monteiro Lobato foi um dos grandes autores que vendeu. Ele, na época dele, ele vendeu, assim, foi best-seller. Né? Ele vendia, ele saía do porta a porta. E isso, às vezes, se perdeu um pouco. E hoje a gente tem visto o quanto eles têm voltado e a necessidade de voltar, né? Discutia hoje, porque nenhum autor brasileiro, são muitos poucos que vivem do direito autoral. Né? Então, eles vivem de eventos, de participação de eventos, escolas. Então, é importante entender isso, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo que você faz um trabalho muito bacana com o seu Lopes. Isso é muito legal mesmo, sabe? Sigam esse exemplo. Muito obrigado. Eu acho que também vem um pouco da bagagem de eu ter trabalhado em editora e ver o outro lado, né? E entender que a editora é uma empresa como qualquer outra. Ela precisa pagar suas contas no final do mês, como tu falou antes, né? Tem que ter um livro que venda mais, um livro que venda menos, para equilibrar, né, as contas. Mas eu acho que o autor também tem essa função
de se vender, de estar nas redes sociais. Antigamente a gente tinha o autor como aquela pessoa que ficava isolada numa montanha, na sua cabana lá, escrevendo Uhum. na sua máquina de escrever. Hoje em dia não, o escritor está dentro de escola, está fazendo bate-papo, está em feira de livro. E aí chega um momento onde a gente não pode ter eventos. O escritor que vivia mais disso vai viver como, né? A partir do momento também que a gente tem essa crise no mercado editorial, que tá difícil as livrarias pagarem editoras pagarem autor, né? Um ciclo. Como que a gente pode se reinventar e entender que a gente também é parte desse processo de venda? Eu não posso acreditar que eu nasci com um dom, eu vou escrever e todo mundo vai querer ler, né? Vamos botar lá de cara na vitrine da livraria. Não, eu também tenho que fazer minha parte enquanto funcionário, digamos, de uma editora, né? Eu tô lá para ajudar ela a crescer e também crescer o meu trabalho, né, enquanto autor, né? Nunca sabe o dia de amanhã. É, verdade. Per- Perfeito você, dizer isso. E eu acho que é o se reinventar nesse momento. Pedro, queria que você falasse agora. Eu sou diretor de teatro e é minha base, mas queria que você falasse dessa experiência, né? Eu fui teu erro mais bonito. Primeiro, essa frase do livro Vício é uma assim, é impactante. Eu disse, você é um bom frasista. Isso é muito bacana. Então, assim, claro, você teve uma experiência antes, que foi com o livro Bullying, né? Todo o bullying da minha vida, nos palcos. E depois com Eu Fui Teu Erro mais bonito. Me diz como é que é ir para o palco com as suas obras, experimentar essa outra linguagem, qual foi a resposta? Diz aí, conta pra gente a experiência. Porque tem Bom, muitos autores que fogem do palco, né? eu até hoje, olha, é muito engraçado essa história, porque eu venho desse passado de bullying, onde eu jamais me imaginaria conversando com um monte de gente e me expondo tanto nas redes sociais e eventos e tal, falando para tanta gente. E daí eu tive que entender, né, que hoje em dia essa realidade do autor, né? Eu tenho que ser esse autor ainda mais com um jovem que está sempre ali presente, botando a cara mesmo a tapa. E aí eu sempre quis fazer lançamentos de livros diferentes, né? Sempre. A Rainha Está Morta, a gente montou a cena do crime lá no Ortovaz. Não Precisava de Você, o livro tem uma música tema, a gente botou a cantora cantando lá no meio do lançamento a música tema do livro. E aí eu pensei, tá, mas o que eu não fiz ainda, né? Que seria legal fazer assim de diferentão. No Vício, a primeira edição nem teve o lançamento, nem teve evento. Era um conceito às avessas aí. E aí eu falei, olha, eu nunca fui pro teatro, né? Eu fiz um curto tempo de teatro na escola, mas quando eu tinha, assim, 11, 12 anos, mas foi bem curto. E aí eu falei, olha, acho que seria bem legal levar esse livro, né, O Todo Bullying da Minha Vida, pro teatro, porque é totalmente o contrário do que eu esperava, né? Porque lá naquela época eu não conseguia, não tinha muitos amigos, não conseguia falar em público, e aí eu levar essa temática do bullying para cima do palco, eu sozinho em cima do palco, para 350 pessoas ali na Casa da Cultura, sem saber o que vai acontecer, acho que no mínimo vai ser um lançamento do livro diferente. E aí a peça, né, surgiu com esse propósito, ser um lançamento de livro diferente. E aí a resposta foi tão positiva, o pessoal gostou tanto, que eu acabei levando para outras cidades e feiras de livro, né? Na verdade, é um formato meio stand-up, falando experiências, né? Que nem traz o livro também experiências do bullying de um jeito mais lúdico, mais descontraído. Mas assim, até a última apresentação que aconteceu em novembro do ano passado, eu morria de vergonha e dor de barriga antes de começar e pensava que ia dar tudo errado, porque assim, eu não me vendia como ator, porque eu não sou ator, né? Eu nunca estudei para isso. Era simplesmente essa questão que a gente conversava antes de transformar o produto livro num outro produto, um produto paralelo, para proporcionar que o adolescente tivesse uma experiência diferente. O que eu escutei de adolescente dizendo que nunca tinha entrado na Casa da Cultura, que nunca tinha visto uma peça de teatro, isso me deixou muito feliz. Faz com que pelo menos alguns consigam, né, seguir nesse caminho, de repente curtir o teatro, uma nova plataforma e tal. Então essa foi a minha tentativa com isso, né? Mas morri de medo, assim, vergonha. Mas estamos lá, né? Estamos tentando. Será que não vem? Olha, não vem outros livros com performance assim?
Olha, ao mesmo tempo que deu vergonha, frio na barriga, acabava a peça, eu pensava, nossa, foi muito legal. E o que eu tenho tentado fazer hoje em dia, isso eu comecei agora com os meus eventos, né? O evento de pré-lançamento e o lançamento do FEB. É tipo, Pedro, relaxa e curte, sabe? Com as peças não deu para fazer isso, de tipo assim, simplesmente curtir. Porque eu tenho uma cobrança, assim, muito grande comigo mesmo, de perfeccionismo, de fazer as coisas certinho e tal. E aí eu não consegui curtir. Talvez um dia, quem sabe, leve um outro texto, algum outro livro para o palco e consiga relaxar um pouco mais e viver aquela experiência sem tanta cobrança, assim, porque foi muito legal, é muito legal. Eu sou apaixonado pelo palco, né? Querido, queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é escrever essas crônicas do dia a dia, né? Do jornal, você escreve para o Jornal Pioneiro, sai todos os sábados no final de semana, né? E como é que é essa experiência? Porque realmente tem que dar uma lupa nessa coisa dos costumes do dia a dia, o que está acontecendo. E também, como seria uma crônica pós-pandemia? Essa questão de me tornar cronista sempre foi muito engraçada, porque eu lembro que eu estava na faculdade de jornalismo e o professor perguntou o que cada um de nós queria dentro do jornalismo. E eu levantei a mão bem sem medo e disse: Olha, um dia eu quero ser cronista de jornal. Daí um monte de gente deu uma olhada, assim, o professor olhou para mim e disse: Sabe que isso é bem difícil, né? Eu falei: Então por isso mesmo que eu quero, né? Se é difícil, é aí mesmo, né? Não bota desafio na frente do Libriano que ele vai lá e vai fazer. E aí, quando surgiu o convite em 2016, então já são 4 anos, né, como cronista do Jornal Pioneiro, eu fiquei super feliz, eu nem acreditei no primeiro momento, só que junto vem essa responsabilidade, né, de tu sempre estar com um textinho pronto para tu entregar, textinho atual, que fale sobre o que a gente está vivendo. Então, posso ter uma programação, mas se simplesmente tem uma pandemia mundial, eu tenho que ir lá escrever um texto sobre isso, porque não tem como fugir. E aí, alguns textos tu gosta muito, alguns textos eu fico, meu Deus, tomara que ninguém leia, porque ficou uma porcaria, aquela questão, né, do bloqueio criativo. Tem uns amigos meus que estão aqui nos comentários e eu mando por áudio no WhatsApp. Gente, eu escrevi a crônica da semana aí, vocês me digam se tá bom. E eu leio toda ela, uns 2, 3 minutos de áudio, e me dão uns feedbacks e tal. Amigo é meio suspeito, né, para falar negativamente, mas, né, a gente tá ali. E aí, hoje em dia, é uma coisa que eu lido de um jeito muito natural, mas eu tenho toda uma planilha com ideias de próximos temas, assim, porque veio um tema, talvez eu não esteja no momento para escrever ele, mas quem sabe, né, uma hora eu consiga. E aí, uma crônica pós-pandemia. Difícil. Eu acho que a questão toda, a palavra-chave é o ressignificar, né, nesse momento. Ressignificar tudo que a gente está fazendo e pensando, a questão da importância das coisas pequenas. Faz 50 dias que eu não abraço nenhuma pessoa, e a não ser meus tempos de bebê, eu nunca fiquei tanto tempo da minha vida sem abraçar uma pessoa, porque eu moro sozinho. E como isso é frustrante e amedrontador e triste, né? E como a gente não dá valor, quantas vezes eu fui para casa dos meus pais ali quando estávamos em tempos normais e não abracei eles, né? E meus amigos. Enfim, eu acho que a questão é ressignificar uma crônica sobre isso. Pedro, quero te agradecer muito. Já temos 20 segundos, vamos cair. Obrigado. Obrigado, E obrigado vamos mesmo. marcar um outro encontro. Obrigado mesmo, foi maravilhoso. Obrigado. E amanhã, às 4 da tarde, a gente tem um bate-papo com o Junco Yokota, presidente do Prêmio Hans Christian Andersen, aqui no Quindim.